Você já ouviu falar em Lemúria? Um suposto continente perdido que existiu onde hoje conhecemos como territórios da Índia e Austrália, mais especificamente no Oceano Índico. Segundo alguns estudiosos, o local pode ser o berço da humanidade, onde os lêmures, tradicionais animais da ilha de Madagascar, surgiram e lá evoluíram para a raça atual. A extinção desse continente teria acontecido há muitos milhares de anos, e lá supostamente teria vivido uma raça de humanos muito mais evoluída que a nossa, que teria vivido também junto com os dinossauros. São muitos livros e estudos que apontam para a existência desse suposto continente chamado Lemúria. No entanto, ainda nada foi comprovado. Mas, e se for verdade? Antes de descobrirmos tudo sobre esse continente perdido, se inscreva no canal e, se ainda não é inscrito, ative o seu sininho de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Eu sou o Boco e você é bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Durante o século XIX, um geólogo inglês chamado Philip Sclater mencionou a existência de uma massa de terra submersa chamada Lemúria, em um artigo chamado Os Mamíferos de Madagascar, escrito em 1864. Sclater mencionou que os fósseis de lêmures eram extremamente abundantes em Madagascar e na Índia, mas, curiosamente, esses fósseis estavam faltando na África e no Oriente Médio. Essa observação levou Sclater a propor que, durante um período num passado distante, a Índia e a ilha de Madagascar faziam parte de um grande continente que foi chamado de Lemúria. Logo, outros cientistas e autores adotaram os estudos sobre Lemúria. O biólogo alemão Ernst Haeckel começou a publicar trabalhos alegando que Lemúria foi o que permitiu que os humanos migrassem para a Ásia e para a África. Haeckel chegou a sugerir que Lemúria, também denominada por ele como Paraíso, pode ter sido o berço da própria humanidade. Com a ajuda de Haeckel, as teorias de Lemúria persistiram ao longo do século XIX. Em 1888, a ocultista russa, médium e escritora Helena Blavatskaya publicou um livro chamado A Doutrina Secreta. Este livro propôs a ideia de que na antiguidade havia 7 raças antigas de seres humanos e que Lemúria havia sido a casa de uma dessas raças. Ainda segundo a russa, esta raça era hermafrodita, ou seja, um ser que possui órgãos de 2 sexos. Esses seres podiam chegar a 4 metros de altura e ter até 4 braços. Essa raça supostamente teria vivido ao lado dos dinossauros, disse Blavatskaya. Existem numerosos estudos que provaram recentemente, apesar da ideia de deriva continental, que continentes submersos na Terra realmente existem. Se dermos uma olhada em uma área específica entre a Índia continental e o Sri Lanka, notaremos uma curiosa formação geológica localizada no Estreito de Palk, no Oceano Índico. Existe uma área geográfica específica, uma fina faixa de terra que liga o sul da Índia ao Sri Lanka. Essa faixa de terra é chamada de Ponte de Adão. Acredita-se que a Ponte de Adão seja o que restou de uma antiga ponte feita antes da grande inundação. Possivelmente, a primeira ponte construída na Terra. Além disso, acredita-se que as imagens de satélite fornecidas pela NASA revelam que o que vemos, na verdade, pode ser uma ponte colapsada em ruínas, agora parcialmente submersa sob o oceano. O Dr. Badri Narayanan, ex-diretor do Serviço Geológico da Índia, realizou uma pesquisa sobre essa estrutura e concluiu que ela realmente foi feita pelo homem. Uma equipe de mergulhadores desceu para examinar fisicamente a ponte. Os pedregulhos
que eles observaram não eram compostos de uma formação marinha típica. Eles foram identificados como tendo vindo de ambos os lados da calçada. Badri Narayanan também indica que há evidências de pedreiras antigas nessas áreas. Sua equipe concluiu que materiais de ambas as margens foram colocados no fundo arenoso da água para formar, de fato, uma ponte. Já de acordo com a tradição hindu, essa faixa de terra é uma ponte construída pelo deus hindu Rama, conforme relatado pelo épico sânscrito hindu Ramayana, uma espécie de Bíblia indiana. De fato, desde os tempos antigos é conhecida como a Ponte de Rama ou Rama Setu. Segundo pesquisadores, o continente lemuriano se separou dos outros continentes em algum momento durante a Era Mesozoica, era em que os dinossauros teriam habitado a Terra. Foi quando o continente teria se separado de suas extremidades por causa do aumento das águas. Curiosamente, de acordo com o Instituto Nacional de Oceanografia da Índia, os níveis do mar estavam cerca de 100 metros mais baixos há cerca de 15 mil anos atrás, o que explicaria a submersão de Lemúria. Os estudos científicos sobre Lemúria e a ponte de terra que ligaria um continente a outro ficaram adormecidos durante muito tempo. Em 2013, no entanto, alguns geólogos descobriram vestígios de um continente que foi perdido no Oceano Índico, mesmo oceano onde Lemúria estaria submerso. Cientistas encontraram fragmentos de granito no oceano ao sul da Índia, ao longo de uma plataforma que se estende por centenas de quilômetros em direção às Ilhas Maurício. Já nas Ilhas Maurício, os pesquisadores descobriram o zircão, um mineral pertencente ao grupo dos nesosilicatos. Apesar da ilha ter surgido por volta de 2 milhões de anos, quando, graças a placas tectônicas e erupções vulcânicas, essa massa de terra subiu lentamente no Oceano Índico. O zircão foi encontrado e datado com cerca de 3 bilhões de anos, muito antes da ilha ser formada. O que isso significava, teorizaram os cientistas, era que o zircão tinha vindo de uma massa de terra muito mais antiga que há muito tempo afundou no Oceano Índico. Ou seja, a história de Scatler sobre a Lemúria, surgida no século XIX, poderia ser verdade. Mas, em vez de chamar esta descoberta de Lemúria, os geólogos nomearam o continente perdido como Mauritia, baseada no movimento das placas tectônicas em dados geológicos. A Mauritia, ou Lamúria, desapareceu no Oceano Índico por volta de 84 milhões de anos atrás, quando essa região do nosso planeta ainda estava se transformando na forma atual. Esse fato, então, estaria confirmando a teoria que Scatler havia reivindicado há muitos anos, mas não é só isso. Essa nova evidência coloca em noção uma antiga raça de lemurianos que evoluiu para a raça de lêmures atuais. Scatler e outros cientistas estavam parcialmente certos sobre a existência de Lemúria, apesar do conhecimento limitado da sua época. Hoje temos tanta tecnologia à mão que pode parecer uma tarefa simples explorar o oceano e descobrir as ruínas deste fabuloso continente. No entanto, o fundo dos mares é um lugar inóspito, com frequentes transições decorrentes de atividades vulcânicas, terremotos e erosões. Pode ser que nunca venhamos a descobrir as ruínas da antiga Lemúria, mas rumores sobre isso continuarão surfando o mundo, ainda mais nessa era de informação instantânea. Estudos recentes provam que há muitos milhões de anos a massa terrestre era muito diferente do que é hoje. Essa é uma das principais razões para que um grande número de pesquisadores argumente que não é ridículo imaginar que grandes civilizações existiram, como a famosa cidade de Atlântida, que pode estar perdida em algum lugar da Terra. Agora queremos saber de você. Comente aqui se você acha que existem cidades, fósseis e continentes perdidos no fundo dos mares. Se gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de deixar o like no vídeo. Isso nos estimula a produzir mais e mais vídeos. Eu vou ficando por aqui.
Até o próximo vídeo, aquele abraço.